Sou Maxim Dead-Sin Meridi, comandante dos Exércitos do Norte, general das Legiões Espanholas e servo do Imperador Marc Avreli. O Gladiador do ano 2000, com Russell Crowe, foi uma obra absolutamente autossuficiente e completa. O filme encerrou a história épica do herói, concluiu todos os arcos e presenteou o público com um final lendário. Você está em casa. Décadas depois, Ridley Scott achou que ainda havia algo a contar nessa história, surgindo então Gladiador 2, uma tentativa de ressuscitar a lenda. Força e honra, força e honra. Como esperado, o milagre não aconteceu. Não dá para dizer que o filme é ruim. Ele tem cenas de batalha espetaculares, personagens marcantes, momentos dramáticos que realmente prendem a atenção. Pode-se até dizer que este é um dos melhores filmes do ano. Mas isso é só porque o nível geral dos últimos anos deixa a desejar. Gladiador 2 é um filme que merece sua atenção. Mas há um detalhe fundamental que, na minha opinião, foi o principal erro do diretor. E isso impediu que este filme ficasse no mesmo nível do lendário filme do ano 2000. Neste vídeo, vou tentar entender o que exatamente se tornou o principal problema de Gladiador 2. Antes de começarmos a análise, quero dizer algumas palavras sobre Ridley Scott. Tenho muito respeito por ele como diretor. É um homem que nos presenteou com obras-primas como Alien, Blade Runner e, claro, Gladiador. Admiro como ele, mesmo com a idade, segue criando e dirigindo grandes projetos como Gladiador 2. Tenho certeza de que ele ainda vai nos surpreender muitas vezes com filmes interessantes, mas com todo o respeito, isso não significa que o trabalho dele não possa ser criticado. Um grande diretor não significa um filme impecável. E Gladiador 2 é exatamente desse tipo. Se considerarmos Gladiador 2 separado do primeiro filme, ele é uma boa história. Mas se você assistir ao primeiro, logo depois de ver o segundo, como eu fiz, vai perceber que há muita coisa fundamentalmente errada em Gladiador 2. Marco Aurélio sonhava com a grande Roma de Próximo, mas não com esse tipo de Roma. E para entender exatamente o que, vamos primeiro relembrar sobre o que era o primeiro Gladiador e quais ideias ele transmitia. A trama de Gladiador narra a história de Maximus Décimo Meridio, general romano e leal ao imperador Marco Aurélio. O que dirão sobre mim no futuro? Vão me considerar um filósofo, um guerreiro, um tirano? Marco Aurélio, refletindo sobre seu legado, decide nomear Maximus como seu sucessor, encarregando-o de devolver o poder ao Senado. Eu vou te passar o meu poder e você vai devolvê-lo ao povo de Roma. No entanto, essa decisão ofende seu filho Cômodo, que mata o pai e usurpa o poder. Às vezes eu sinto que você não me considera seu filho. Afromato. Maximus se recusa a deter o assassino, e Commodus dá a ordem para eliminar o general desobediente junto com sua família. Por favor, não resista, Maximus. Maximus, milagrosamente, escapa da execução, vira escravo e depois gladiador. Suas vitórias inspiram a todos e sua fama só aumenta. Com medo de sua reputação, Commodus evita eliminar Maximus abertamente. Em vez disso, ele organiza lutas para ele com os adversários mais perigosos, esperando por sua morte. Porém, Maximus sobrevive e se torna tão popular que passa a ameaçar Commodus, tornando sua eliminação uma questão de princípio. O que eu devo fazer com você? Você simplesmente não quer morrer. Desesperado, Cômodo fere Maximus antes da luta para enfrentá-lo na arena, esperando vencer facilmente. Coloquem a armadura nele e cubram o ferimento. Mas mesmo enfraquecido, Maximus se mostra mais forte e vence, provando de uma vez por todas a justiça de seus ideais e a força de seu espírito.
À primeira vista, pode parecer só uma história comum de vingança. Pai de um filho assassinado e marido de uma esposa assassinada. Nesta vida ou na próxima, eu vou me vingar por eles. Gladiador, na verdade, reflete profundamente sobre poder, política e a natureza da sociedade. Não é à toa que o filme começa com Marco Aurélio, que reflete sobre Roma. O que é Roma, Maximus? E você nem sabe no que ela se tornou agora. Sobre o futuro dela e seu sonho de retornar à República. Roma já foi um sonho sagrado, falava-se dela em sussurros. Ele fala do Império, mas admite não querer ser lembrado como tirano. Tínhamos medo de que o sonho pudesse desaparecer. Ele era tão frágil. O sonho dele é transferir o poder para o povo através do Senado e, assim, restaurar os valores republicanos. Para quem esqueceu, lembro que a República é uma forma de governo em que o poder não pertence a uma só pessoa, mas sim a representantes eleitos pelo povo, onde as decisões são tomadas de forma colegiada e não pela vontade de um único governante. O Senado é o povo soberano. Ele é eleito pelo povo e representa o povo. No entanto, Cômodo, que usurpou o trono, sonha com uma Roma diferente. Ele se vê como um governante absoluto, um autocrata cujo poder deve ser ilimitado. O povo são meus filhos, sou o pai deles e vou abraçá-los forte no peito. O Coliseu tem papel especial no filme, sendo uma alegoria da mídia moderna e do entretenimento. Multidões de pessoas, absorvidas pelos espetáculos, tornam-se apenas espectadoras da morte, estando deste lado do espetáculo cruel. Elas se deleitam com conquistas, batalhas sangrentas, que se tornam para elas uma forma de se distrair dos problemas reais. Acho que ele conhece Roma muito bem. Roma é a multidão. Ele vai impressioná-la e desviar sua atenção. Ele vai tirar sua liberdade e ela vai rugir de entusiasmo. O Coliseu aqui serve como símbolo do poder sobre a sociedade através do espetáculo, que corrompe o povo e o torna obediente. O coração de Roma não bate no mármore do Senado, mas sim na arena do Coliseu. Não é à toa que a mídia é chamada de quarto poder, e quem a controla, controla as mentes do povo. Ele trará a morte para as pessoas. Mas é por isso que eles vão amá-lo. Maximus age tanto por vingança quanto pelos ideais republicanos de Marco Aurélio. Marco Aurélio sonhava com uma grande Roma, mas não desse jeito, não com esse tipo de Roma. Ele acredita que Roma deve mudar, voltar à justiça e aos valores autênticos. Não é à toa que, em uma de suas primeiras lutas, tomado pela fúria, ele lança a espada ao público e exclama: "Legendas Dima Torzok". O que querem mais? Ainda não se divertiram? Essa cena mostra não só sua raiva, mas também simboliza resistência ao sistema. Maximus parece tentar quebrar uma parede invisível entre os gladiadores e a multidão. Mostrar que, para os espectadores, o espetáculo é apenas entretenimento, mas para aqueles que estão na arena, é sofrimento e morte. Suas ações destacam a distância entre o povo, absorvido pelo espetáculo, e a realidade daqueles que se tornam parte desse show sangrento. Uma história inesquecível e magistral exige um antagonista igualmente inesquecível. E Cômodo, interpretado por Joaquin Phoenix, cumpre esse papel perfeitamente. Você mencionou 4 virtudes. Percebi que não tenho nenhuma delas, mas eu tenho outras qualidades. Ele causa antipatia, ódio e, ao mesmo tempo, fascina com sua transformação única. A vida é um sonho terrível, na sua opinião. Isso é verdade. O homem mais poderoso de Roma, o imperador, revela-se por dentro fraco, mesquinho e insignificante. Enquanto isso, Maximus, um gladiador e escravo sem direitos, torna-se o homem mais forte e influente, basicamente conquistando o poder sobre os corações e mentes do povo. Esse contraste é um dos confrontos mais poderosos do filme, e é isso que torna cada cena deles juntos inesquecível. E quanto ao Gladiador 2, que ideias esse filme traz? Agora vamos falar sobre Gladiador 2. O que mais chama a atenção é como o filme é profundamente derivado do original. Lúcio literalmente repete os gestos de Maximus
copia seus movimentos de luta, incluindo o famoso golpe com 2 espadas que decapita o inimigo. Citações do primeiro filme surgem o tempo todo, como se os criadores quisessem lembrar ao público por que amamos Gladiador de 2000. Quanto às lutas em si, no primeiro filme vimos o contraste entre a multidão rugindo e a brutalidade acontecendo na arena. Ficava claro para nós que aquilo só parecia um espetáculo para a da multidão enlouquecida. Por isso, Maximus lança a espada nos espectadores e grita com raiva. O que querem mais? Ainda não se divertiram? Foi um desafio ao sistema, tentando mostrar o real custo da diversão. Em Gladiador, 2 espetáculos atingiram um novo nível. Aqui não há só batalhas. Temos carruagens, rinocerontes, macacos de computação gráfica pouco realistas, parecidos com os de Resident Evil, e até tubarões. Vale a pena perguntar como as tubarões são colocadas na arena, como são transportadas e mantidas, sem falar que, mesmo hoje em dia, cuidar de tubarões é uma tarefa extremamente difícil. O realismo deixa de ser importante, e em vez de um envolvimento emocional, recebemos um verdadeiro circo. Sinceramente, palhaços ficariam ótimos nessa companhia. O filme também tem erros óbvios, estranhezas e furos no enredo. Por exemplo, no território da arena há uma espécie de mini-museu do Maximus, onde sua armadura está exposta e nas paredes estão gravadas suas citações mais famosas. Nossas ações em vida ecoam na eternidade. Ao mesmo tempo, é possível se movimentar pelo território com bastante tranquilidade, como se não fosse uma prisão, mas sim um parque para passeios. Venha comigo. Venha comigo. E se de repente você quiser sair do seu confinamento, basta pedir a chave a um médico guarda amigável. Trave, preciso das chaves. Obrigado. É uma pena que Maximus não soubesse desse truque na época. E então, claro, você precisa visitar o Museu do Maximus e se aprimorar, vestindo uma armadura encantada e empunhando a espada lendária. Você quer uma armadura de escamas de dragão? Pelos deuses, eu até venderia minha mãe por uma dessas! Com esses artefatos, não dá mais medo enfrentar qualquer adversário, mesmo que seja o macaco gráfico ou o tubarão do Coliseu. Bem, para a lógica dos jogos, esse momento seria perfeito, mas em um drama histórico sério, fica, para dizer o mínimo, estranho. Na verdade, todas essas coisas absurdas poderiam ser relevadas. Afinal, é uma obra de ficção, não um documentário, então certas liberdades são aceitáveis. Mas o problema é que todos esses detalhes ficam ofuscados diante da principal falha do filme. E isso, na minha opinião, é o próprio Lúcio. Para começar, vamos falar sobre Paulo Mescal, que interpretou Lúcio. Não estou muito familiarizado com o trabalho dele. Dizem que ele é um bom ator dramático, mas a atuação dele em Gladiador 2 não me impressionou pessoalmente. Por exemplo, quando Paulo deveria demonstrar desespero e conter uma lágrima masculina, foi assim que Paulo Mescal interpretou. Não acredito. É assim que se faz. É assim que se faz. Mas isso... Ou vamos pegar outro momento. Onde você foi ferido? Por que ele está sorrindo nesse momento? Contexto da cena. A esposa de Lúcio foi assassinada e ele acabou de ser marcado como escravo. Estão sendo levados a um porão fedorento para destino desconhecido. E ele sorri enquanto acaricia delicadamente a bochecha do companheiro ferido. Onde você foi ferido?
ou quando ele recita um poema ao imperador. Quão fácil é o caminho que nos leva até lá. Só eu acho isso meio vergonhoso? Por que Ridley Scott escolheu logo ele para ser o filho de Maximus? Para ser sincero, eu não entendo. Tem algo em você. Eu percebi isso imediatamente. Sério? Sim. E isso sem falar que Lúcio do primeiro filme é um garoto com sardas e cabelos levemente cacheados, mais para loiros. Senhor Lúcio, está na hora. Sim, eu preciso ir. Não é o Paul Mescal, moreno e de cabelos cacheados. E isso sem falar que na primeira parte nos disseram que o filho de Maximus com sua esposa tinha a mesma idade que o filho de Lúcio. Lúcio. Ele vai fazer 8 anos em breve. Meu filho também tem 8 anos. O que faltava para Maximus, onde a esposa dele não prestou atenção? Tudo bem, dá para relevar isso também. Mesmo que o romano Lúcio tenha se tornado com o tempo parecido com um típico Murat, isso ainda não é o fim. Toda a linha narrativa de Gladiador 2 desvaloriza as ideias pelas quais Maximus morreu. Maximus morreu pelo povo, se opôs ao sistema, deu ao povo esperança de uma nova Roma, o sonho sobre o qual Marco Aurélio falava em sussurros. Liberta o povo, restaura os direitos do senador Graco. Roma era o nosso sonho, assim desejava Marco Aurélio. E o que vemos em Gladiador 2? Ele morreu com o seu nome nos lábios. Vai embora. Primeiro, nos mostraram que depois da morte de Maximus nada mudou. Pelo contrário, tudo ficou ainda pior. Afinal, Roma não é mais governada pelo egoísta Cômodo, mas sim por 2 tiranos caricatos, sendo que um deles é completamente insano. Então, a morte de Maximus foi em vão. Em segundo lugar, Acácio está pronto para se levantar contra o Império. Suas tropas estão por perto, e só precisamos esperar alguns dias para derrubar os imperadores e mudar o destino de Roma. Meu exército já está em Hóstia, se esperarmos alguns dias. Mas não podemos esperar. A mãe de Lúcio não vai permitir isso. Ele pode não sobreviver. Eu não vou entregar a vida do meu filho. Porque ela teme pela vida do filho. Acontece que a vida de Lúcio acaba sendo mais importante do que o destino de toda Roma. Se Maximus estava disposto a se sacrificar pelo povo, aqui vemos como interesses e medos pessoais se tornam mais importantes do que o bem comum. Isso não só prejudica o legado de Maximus, mas também tira do filme aquela profundidade de ideias que tornou o original inesquecível. Tudo bem, você pode dizer, ela é mãe, ela ama o filho e simplesmente não pode agir de outra forma. Certo, o que o próprio Lúcio quer? Qual é a motivação dele? Sobreviver, sobreviver. Primeiro ele quer se vingar da morte da esposa, depois ele esquece disso, mais tarde ele quer se vingar da morte da mãe, e mais perto do final, ele começa de repente a declarar as ideias de Maximus sobre Roma. Do meu avô Marco Aurélio. No início, pelas palavras dele, ficava claro que via o romano como inimigo, pois os romanos mataram sua família. É melhor morrer do que aceitar a misericórdia dos romanos. De onde veio essa súbita iluminação e o desejo de salvar Roma que destruiu o país dele? Ainda mais estranho parece o enredo com o anel. Lúcio entrega o anel ao exército de Acácio por meio de um intermediário, e eles, sem hesitar, aceitam o comando dele. Quem te deu isso? Lúcio Vera Aurélio. Vamos imaginar essa situação do ponto de vista do comandante do exército Acácio. Você está esperando ordens do seu superior e de repente aparece um sujeito desconhecido a cavalo. Ele te entrega um anel, dizendo que é o anel do famoso gladiador Máximo, que morreu há cerca de 17 anos. Máximo tem um filho e agora ele está em Roma e ordena que você comece o ataque. E aí surgem várias perguntas. O que Acácio tem a ver com isso? Por que ele deveria confiar em Lúcio? Por que o anel de Máximo de repente se torna algum tipo de símbolo mágico que automaticamente inspira confiança? Por que o comandante obedeceria ao filho de um gladiador morto há tanto tempo que eles nem conheceram? E se Máximo tivesse vários filhos, por que esse seria o herdeiro legítimo? Esse momento é totalmente sem lógica e fica horrível. Mas isso não é tudo. O exército começa o avanço, mas para literalmente na entrada da cidade porque percebe uma briga entre 2 caras. Um deles, presumivelmente, é o tal filho de Maximus,
que eles nunca tinham visto antes, e o outro é um velho funcionário público negro. E aí surge a verdadeira intriga. Quem vai vencer essa luta? O herói de 25 anos, Paulo Mescal, ou o herói de 70 anos, Denzel Washington? Você quer que eu fale? Eu não acho que as tropas da Acácia, que chegaram à cidade, querem que ele fale. Eles estão vendo esse homem pela primeira vez na vida. Vamos resumir o que levou Lúcio à vitória. Para concluir a missão, salvar Roma, várias ações eram necessárias. Aqui está um guia detalhado. Primeiro, encontrar o Anel Mágico de Maximus. Este é um artefato que automaticamente lhe dá o controle sobre o exército de 5.000 homens de Acácia. Segundo, fale com o guarda. Peça de forma convincente as chaves da sua cela. Ele, é claro, ficará feliz em ajudar você. Terceiro, entregue o anel para as tropas de Acácia. Aqui a magia do anel faz o seu trabalho. As pessoas te reconhecem como líder e iniciam o ataque sem questionar. Quarto, encontre Aramuzu, armadura encantada de Maximus. Ela está escondida no museu dentro do Coliseu. Junto com a armadura vem a espada mágica de Maximus, que pelas leis do gênero torna você invencível. Quinto, derrote o chefe final. Ele acaba sendo ninguém menos que um funcionário público negro de 70 anos. Lute contra ele e você será o vencedor e o salvador de Roma. O preço dessa salvação foi a lógica, a coerência e toda a base conceitual do primeiro filme. Gladiador 2 poderia ter sido uma continuação digna. O filme realmente tem potencial, dramatismo, cenas grandiosas e temas interessantes que poderiam ter sido explorados de forma muito mais profunda. Mas o principal problema do filme é Lúcio, filho de Maximus. Se esse personagem fosse removido, o filme seria muito melhor. Afinal, o filme já tem personagens que poderiam assumir o legado ideológico de Maximus. Restaurar a glória e honra de Roma. Imperadores morrem também. Pedro Pascal, além de atuar de forma convincente, compartilha o espírito de luta por princípios de Maximus. Ele parece e age de forma muito mais marcante do que Paul Mescal, que simplesmente não alcança o nível de um protagonista. Destaque também para o personagem de Denzel Washington, que aborda questões de poder e moralidade. A linhagem não faz de você um imperador. O poder é conquistado pela força e mantido pela força. Você está pronto para isso? O embate entre ele e o personagem de Pascal poderia ter sido o centro emocional do filme, um conflito real que prenderia o espectador até o fim. Mas, como alguém disse, Ridley Scott não deixa ninguém estragar seu legado. Ele prefere fazer isso sozinho. E o filme Gladiador 2 é uma prova clara disso. Aliás, quando Lúcio convocou seus homens para a batalha, ele disse a seguinte frase: Onde há morte nós não estamos. Onde estamos, não há morte. Mas se vocês quiserem mais análises de filmes e séries históricas, avisem dando like neste vídeo e escrevendo nos comentários. Qual filme ou série vocês gostariam de ver analisado? Talvez a série Roma ou o filme Troia com Brad Pitt. E verifique sua inscrição e ative as notificações para não perder o lançamento desses vídeos.